Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje nesse domingo abençoado, hoje, dia 2 de novembro, hoje dia de finados. Hoje a igreja dedica esse dia para todos os fiéis defuntos da nossa igreja católica. Desejando a você que você hoje possa refletir sobre os seus fiéis defuntos da família, da minha, da sua. Nós devemos fazer a oração, devemos colocar sempre nas nossas intenções a alma dos nossos parentes, dos nossos tios, de nossa mãe, de nosso pai, de nosso irmão, qualquer parente que já seja fiel defunto, para que assim Deus possa sempre abraçar todos eles no Reino Celeste. Aqueles que ainda estão no purgatório, a gente deve sempre manter a oração firme, pedindo a Deus que acolha todos no reino de Deus. Então, que a gente possa viver esse dia com muita calma, com muita sabedoria, com muita serenidade, porque Deus deu o direito à vida, depois Deus chamou de volta para ficar junto deles. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele e seus discípulos, uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, Jesus ressuscita o morto. Mas antes de Jesus ressuscitar o morto, Jesus viu aquela mãe, aquela viúva, chorando a morte de seu filho único. Jesus sente compaixão, ele sentiu um aperto no coração. A mãe estava só chorando, a mãe estava lamentando. E Jesus sentiu, teve compaixão e devolveu a vida a seu filho único. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos também nos lamentando com os fatos da vida, quando nós estamos nos lamentando com as coisas que acontecem em nossa vida, Jesus também escuta o nosso choro, Jesus também escuta a nossa agonia e vem em nosso socorro. Quantas coisas Jesus já ressuscitou na minha e na sua vida. Quantas coisas que estavam mortas. A fé, a caridade, a misericórdia, o perdão. Todo dia Jesus escuta o nosso coração, o nosso choro e vem ressuscitar alguma coisa que já está morrendo em nós. Pode ser a nossa coragem, pode ser a nossa fé, pode ser a nossa falta de oração, pode ser a nossa descrença. Quando a gente cai em oração e a gente deixa lágrimas do coração verdadeiramente serem derramadas, Deus escuta os nossos pedidos. Ele escutou o choro daquela mãe e devolveu o seu filho, porque assim foi da vontade dele. Doravante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também pudéssemos entregar sempre a Jesus as nossas dores. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes estamos entregando a outras pessoas. Estamos colocando as nossas dificuldades, as nossas pendências,
as nossas cruzes na mão de pessoas. Nós devemos, sim, pedir apoio, pedir um conselho, uma conversa. Devemos, sim, estar sempre em comunidade, porque Jesus sempre envolve a comunidade. Mas nunca esquecer que o nosso principal apoio é Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou esse jovem para sua mãe. O que você também quer que Jesus ressuscite na sua vida? É uma escolha sua. O que é que você precisa que seja ressuscitado em sua vida? É a esperança? É a fé? É a caridade? É o perdão? É a coragem de pedir perdão? É a coragem de perdoar? Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas vão morrendo em nossa vida e nós vamos aceitando. E quando a gente percebe, estamos nos tornando um galho seco e sem vida. No Evangelho de hoje, vem nos mostrar que Jesus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Por isso, se a minha ou a sua vida está caminhando para um desfecho não tão agradável, é preciso que a gente entregue essa dificuldade nas mãos de Jesus. Nesse dia dos fiéis defuntos, é preciso que, a exemplo do Evangelho de hoje, a gente possa também permitir que Jesus ressuscite a nossa vida, que Jesus ressuscite a nossa fé, que Jesus ressuscite as nossas esperanças, muitas vezes abaladas com as dificuldades diárias, com as nossas doenças físicas e espirituais, com as dificuldades financeiras, com a dificuldade com o marido, com a esposa, com os filhos. Muitos lares têm dificuldades, muitas igrejas domésticas estão com as portas fechadas para Jesus. Nesse dia dos fiéis defuntos, é preciso que a gente festeje a vida, não a morte, porque todos os nossos parentes que morreram, aqueles que se arrependeram, aqueles que pediram perdão, nem que tenha sido no último instante de vida, já estão numa nova vida, já estão na casa do Pai. Que a gente possa ter essa certeza e essa firmeza, que Deus acolhe a todos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação. Que Deus nos abençoe.